Oi, pessoal, vamos para mais uma aula, então, agora tratando sobre o pâncreas. Então, a gente sai um pouco do eixo hipotálamo-hipofisário e vai tratar de uma glândula que não tem uma ação direta do eixo hipotálamo-hipofisário, mas tem uma atividade relacionada ao metabolismo bastante importante. Então, tá aí o pâncreas. Tá? O pâncreas, ele tem uma atividade relacionada ao metabolismo energético e ele tem atividade tanto nos momentos de fase anabólica quanto nos momentos de fase catabólica. Então, o que é isso? Fase anabólica é aquela fase em que o indivíduo está construindo os tijolinhos de energia, certo? Está dando comida, está dando alimentação para a célula, está dando energia para a célula, está formando. Fase catabólica vem da quebra, então todos os estoques que o indivíduo tem armazenado, ele quebra e deixa disponível para o organismo poder funcionar. Então a gente tem, ao longo do dia, várias dessas fases, né? Você está dormindo, você está em fase catabólica, e quando você acaba de se alimentar, você entra numa fase anabólica, e depois você quebra novamente, e aí você vai assim. Tá errado isso aqui. Oi, pessoal. Bom, vamos dar continuidade então com o pâncreas. O pâncreas, que é uma glândula que não tem relação direta com o eixo hipotálamo hipofisário, como a gente vinha vendo nas outras aulas. Então, ele é relacionado ao metabolismo energético. Como assim? Então, ao longo do dia, a gente tem várias fases metabólicas. A gente tem fases em que a gente acabou de se alimentar e aí a gente começa a utilizar o alimento como fonte de energia e guardar o máximo que der de nutrientes, de energia para a gente poder usar no momento que a gente não tem. Então a gente chama essa fase de fase anabólica. E a gente tem fases catabólicas, em que a gente está sem se alimentar e a gente precisa manter a quantidade de glicose circulando, a gente precisa manter os órgãos todos funcionando e precisa dar, então, suporte energético para esses órgãos. E essa é a fase catabólica. Então, logo depois da alimentação, vocês veem aqui nessas flechinhas, a gente tem início as fases anabólicas. E depois de um tempo em que o alimento digerido já foi completamente utilizado ou armazenado, a gente entra na fase catabólica, né? Começa a utilizar as reservas. Tá? Bom, é importante saber que a gente tem esses estoques energéticos e que eles então suprem o nosso organismo quando a gente demanda. Quais são os estoques energéticos? A gente tem no fígado e nos músculos a capacidade de armazenar glicogênio. Então, lá no fígado, a gente consegue armazenar até 75 gramas de glicogênio. Nos músculos, a gente consegue armazenar mais, mesmo porque a gente tem mais músculo do que fígado, né? Então, como nós temos uma quantidade de músculo maior, a gente consegue armazenar glicogênio e o músculo utiliza esse glicogênio durante sua atividade. Mas ele também pode disponibilizar o glicogênio para ser usado por outros órgãos. E como a gente não consegue armazenar mais do que um certo limite de glicogênio, a gente armazena o restante todo na forma de gordura, de triglicerídeo. E daí não tem limite, eu posso armazenar muito, quanto eu quiser, né? E aí esse armazenamento, as células vão se multiplicando e eu vou fazendo o armazenamento crescer cada vez mais se eu estimular esse tipo de tecido. Tá? Além disso, a gente tem aminoácidos. A gente também pode ser considerado um estoque energético. Porém, a gente evita usar aminoácidos para nossa fonte de energia diária. Então, a gente guarda sempre o aminoácido como formação muscular, formação tecidual, para que o tecido se mantenha íntegro e para que, em um momento em que eu não tenho mais fonte de nutriente estocado como gordura e como glicogênio, eu venha a usar também o aminoácido estocado na forma de tecido. Tá? Então, esses são os nossos três principais estoques energéticos. E aí a gente vai consumir glicose da nossa alimentação e vai guardar um pouquinho para o momento que a gente não tem mais tanta glicose disponível. Muito bem. Durante a fase anabólica, então, a fase de construção, a gente se alimenta, a alimentação estimula o trato gastrointestinal a liberar tanto um hormônio chamado GIP, que é um peptídeo insulinotrópico, quanto a própria glicose do alimento. Um alimento que é formado de carboidrato, ele promove a produção de glicose, né? Então a gente quebra o carboidrato bastante até chegar em glicose, e a glicose então vai ser disponibilizada no sangue.
Tanto glicose circulando quanto GIP estimulam o pâncreas. O pâncreas percebe esses elementos e ele passa então a secretar insulina para o nosso corpo. A insulina, ela tem atividade em todos os tecidos. Então ela promove a absorção da glicose por todas as células, porque ela faz com que as células comecem a produzir um receptor de glicose que antes elas não tinham. Então as células não têm um receptor o tempo todo lá. Apenas o cérebro mantém esse receptor o tempo todo lá e o próprio pâncreas também tem esse receptor. Então é o GLUT2 o receptor. Só o cérebro e o pâncreas mantêm. Os outros tecidos, eles só vão expressar o receptor de glicose quando a insulina está presente. E aí, então, a presença de insulina estimula glicogênese, então o próprio fígado e os músculos passam a armazenar glicose na forma de glicogênio. Lipogênese, excesso de glicose, vai ser armazenado no formato de gordura. E proteogênese, as células, todos os tecidos, utilizam glicose como fonte de energia e como manutenção dos seus tecidos. Então, elas formam novas células, elas têm como responder à presença de insulina, tanto pelo armazenamento quanto pela utilização da energia na forma de glicose. Então, quem é que produz essa insulina? Né? O pâncreas, através da região chamada de ilhota de Langerhans. O pâncreas ele tem uma função exócrina e uma função endócrina. Né? Então, nesse caso aqui, é uma função endócrina que a gente está falando. Depois de uma outra aula da fase de trato gastrointestinal, a gente vai falar também da função exócrina, que joga uma série de enzimas para a digestão dos alimentos que a gente ingere. Né? Mas aqui nós estamos tratando especificamente de alguns grupamentos celulares que estão lá no pâncreas, são chamados ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas são compostas por dois tipos celulares, células beta e células alfa. As células beta, representadas aqui mais em roxo, elas são capazes de produzir insulina. Então, como é que elas fazem para produzir insulina? Elas percebem o aumento de glicose disponível. A glicose disponível liga no receptor da célula pancreática, chamada GLUT2, e aí então começa uma cascata intracelular que culmina com a exocitose de insulina. Então se fecham canais de potássio que utilizam ATP, e esses canais de potássio então fazem a célula despolarizar, porque ela começa a ficar mais negativo internamente, a célula despolariza e aí tem exocitose de insulina. A insulina então é jogada na circulação e vai atuar em todos os tecidos. A insulina ela se liga aqui no receptor tirosina quinase nas células e aí ela promove tanto a inserção de receptores de glicose, que são os glúteos aí de vários tipos, quanto metabolismo celular. Então, ela promove a resposta das células do organismo todo frente à percepção da insulina ali para poder utilizar a glicose. Tá? Então, aqui vocês estão vendo a insulina, uma célula qualquer aqui que tem o receptor de insulina, mas que o receptor de glicose não está funcional, não está expresso. E aí, quando a insulina se liga no receptor dela, ela promove aqui o funcionamento do canal de glicose, um GLUT, que vai deixar a glicose entrar na célula. Tá? Então, toda vez que eu tenho um pico de glicose no meu sangue, eu vou ter, subsequente a ele, uma quantidade de insulina circulando bem maior, e aí uma queda de glucagon, que é o outro hormônio contrário à insulina, né? Que tem um papel oposto ao papel da insulina. Então, o glucagon está relacionado aqui à fase catabólica. O que é essa fase catabólica? É aquela fase que a gente não tem glicose circulando, está baixa a quantidade de glicose no sangue, e aí essa baixa quantidade de glicose sinaliza para o pâncreas que precisa mobilizar a reserva energética. E aí o pâncreas, então, secreta glucagon. O glucagon promove glicogenólise, ou seja, quebra das reservas de glicogênio, gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir do substrato não glicídico, lipólise, quebra de gordura, e proteogênese, se for necessário. Né? O pâncreas, através também das ilhotas de Langerhans, agora das células alfa, coradinhas em vermelho aqui, responde produzindo glucagon. Né? Como é que funciona? A baixa quantidade de glicose circulando, a hipoglicemia,
é percebida. Então a célula estava recebendo glicose o tempo todo lá, aquela célula do pâncreas. De repente começa a diminuir a quantidade de glicose disponível, essas células aqui param de produzir ATP, e aí a baixa quantidade de ATP faz com que os canais de potássio se fechem. Então é o contrário das células beta, né? E portanto, fechando o canal de potássio, a célula despolariza e vai fazer exocitose de glucagon, além de produzir mais glucagon para um estoque, né? E aí o que o glucagon faz? Ele atua em vários tipos de receptores, que são proteínas G inseridas em vários tipos celulares, fazendo aqui com que a célula passe a quebrar suas reservas. Então ela tem glicogênio, ela vai disponibilizar o glicogênio, vai jogar glicose no meio, vai quebrar o glicogênio. Ela tem gordura, ela passa a quebrar a gordura e disponibilizar triglicerídeos. E aí ela disponibiliza energia para o corpo todo. Tá? Então os principais reguladores do metabolismo energético aqui são a insulina e o glucagon, produzidos pelo pâncreas, além também de uma atividade da glândula suprarrenal, cortisol e adrenalina. Só que esses dois elementos aqui, esses dois hormônios aqui, eles têm papel apenas na fase anabólica. Desculpa, na fase catabólica. Então, na fase catabólica, cortisol e adrenalina ajudam o glucagon a quebrar reservas e disponibilizar energia para o organismo, enquanto na fase anabólica, apenas a insulina faz o papel de armazenamento de reservas. Tá? Então, aqui é um resuminho dessa história toda. Vocês estão vendo aqui o fígado, né, como principal responsável pela concentração de glicogênio que a gente tem, e o pâncreas como o elemento principal aqui para a manutenção da quantidade de açúcar disponível. Então, se eu tenho uma grande quantidade de açúcar disponível, porque eu me alimentei, esse açúcar circulando, a glicose circulando, estimula o pâncreas a produzir insulina. A insulina é produzido e vai ser disponibilizada para todos os tecidos de forma a armazenar glicose, utilizar a glicose. E especificamente o fígado e os músculos pegam a glicose e transformam em glicogênio e mantêm essa reserva. E isso então faz com que a quantidade de açúcar no sangue, de glicose disponível, diminua, está toda ela sendo armazenada. Quando cai a quantidade de glicose circulando, o pâncreas também percebe e agora estimula a produção de glucagon. O glucagon então vai lá nas reservas e quebra essas reservas, colocando de novo glicose para ser circulada no sangue. Assim a gente mantém a reserva energética para os tecidos funcionarem. Existem dois tipos de falha na produção de insulina. Então veja, a insulina ela é a única da fase anabólica, enquanto que na fase catabólica a gente tem glucagon, adrenalina e cortisol. Portanto, a falha na produção de insulina ela é bastante mais grave. Né? Então, o indivíduo saudável ele produz insulina quando tem glicose disponível e aí então a insulina age nas células promovendo a inserção de receptores de glicose, os GLUTs. Diabetes tipo 1 é aquela relacionada à falha na produção de insulina. Então, aqui o pâncreas não consegue produzir insulina e, portanto, a glicose não consegue entrar nas células. Então, os GLUTs não são expressos e aí a glicose fica circulando no sangue. O indivíduo tem que tomar insulina para que esses GLUTs possam ser colocados nas células e a célula utilizar a glicose. No caso da diabetes tipo 2, é um outro tipo de diabetes, o pâncreas produz insulina. O problema agora é que os receptores de insulina nas células, eles deixam de responder por uma superestimulação que eles tiveram. Então, dietas muito ricas em carboidrato, por exemplo, levam a essa condição de diabetes tipo 2. O receptor de insulina ele é refratário, ele não responde mais à insulina e aí então a glicose não consegue ser absorvida pela célula, o indivíduo apresenta a condição de diabetes, porém de um outro tipo, né, não o primário ou diabetes mellitus, que é essa tipo 1.